Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais um comentário dessa noite do Evangelho e, como sempre, peço a ajuda dos nossos benfeitores espirituais para essas reflexões. E o capítulo escolhido, meus amigos, é o 17, Sede Perfeitos, o item 7º, o dever, fazendo referência ao dever moral. Vamos à leitura de um trecho desse item. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil o dever ser cumprido, porque está em contradição com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repreensões. O dever íntimo do homem é entregue a seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, adverte-o e o sustenta, mas muitas vezes ela permanece impotente ante os sofismas da paixão. Meus amigos, Jesus nos faz uma proposta de renovação interior para alcançar a perfeição. O desafio do Evangelho, lidar e vencer as próprias imperfeições. Em geral, as nossas tentativas de transformação são feitas de fora para dentro, são superficiais, são de aparência, no tocante ao comportamento social, o chamado verniz social, e isso não inclui os nossos sentimentos. Só nos detemos no mundo exterior, mas temos conteúdos no nosso íntimo que desconhecemos ou não prestamos a devida atenção ou mesmo não enfrentamos. Conteúdos que podem nos prejudicar. E não conseguimos evitar que em determinados momentos venham à tona através de rompantes. Quem já não teve um rompante? Esses sentimentos estão no nosso inconsciente e muitas vezes se projetam também através dos sonhos. Nós não conseguimos empurrar para debaixo do tapete por muito tempo, pois esses sentimentos podem estar escondidos, mas estão ativos porque fazem parte de nós e não podemos arrancá-los. São as chamadas pulsões. Essas limitações só podem ser vencidas num trabalho de luta pessoal com nós mesmos, com muita disciplina, muito esforço. O nosso maior adversário nesse processo de crescimento somos nós mesmos. Jesus nos incentiva a conquista do autodomínio. A doutrina espírita nos esclarece que as imperfeições, o mal, não duram para sempre. Só o bem tem a força de ser eterno. O mal tem um ciclo que chega uma hora que ele cansa e segue o caminho do bem. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo referência a Sócrates, né? Em outras palavras, não se pode mudar o exterior sem mexer no interior para poder melhorar. Não adianta tentar a transformação sem trabalhar o interior. Temos que nos conhecer, saber quem somos na realidade, sem esse verniz social que criamos para conviver em sociedade. Saber que emoções são essas que nos comandam em certos momentos. Qualquer processo de transformação interior só começa com o autoconhecimento, como nos dizem os Espíritos, numa resposta curta e sábia. E com isso, vemos o domínio do ego sobre nós. Todos nós temos a centelha divina, doada por Deus quando nos criou. Essa estrutura está envolta na camada do ego. O Livro dos Espíritos nos diz que o ego é uma instância psíquica criada por Deus para garantir a nossa sobrevivência, formado por instintos. Ele guarda o reservatório de lembranças, experiências, pensamentos, ideias, sentimentos, sensações, e é formado, como falei, né, de instintos, entre os quais o de sobrevivência.
para cuidar de nós, nos preservar, proteger. O ego é importante, sim, e só prejudica quando fica descontrolado e adoece. Sua função é adulterada e começa a fazer opções equivocadas. Ele veio para ajudar o espírito, gente, a se desenvolver na Terra. E, de repente, pelo seu mau uso, passa a comandar o espírito, virando egoísmo. Aí abre as portas para o orgulho, para a vaidade, para a prepotência, para o melindre, para a arrogância. O ego não quer que saiamos dessa visão materialista. Quer que continuemos acreditando que só existe essa realidade material, onde ele impera. Mas isso por si só não se sustenta. E aí vem o sofrimento. Se não, vejamos a parábola do filho pródigo. Nessa parábola, o filho pede a sua parte na herança, né? Se desvinculando do pai, querendo usufruir os prazeres da vida. Vai para longe e acaba gastando toda a sua herança nos prazeres da matéria, dando vazão à satisfação do seu instinto, do ego adoecido. Na hora em que o dinheiro acaba, fogem as companhias das horas alegres, das ilusões, e ele fica só, na miséria, sem ter como se alimentar, em sofrimento, porque o ego não supre as necessidades do espírito. E essa pobreza espiritual acaba se instalando nas angústias da insatisfação, da depressão. Precisamos do alimento divino da nossa essência, gente, que é a luz. Então, depois de muito sofrer, cansaremos e sentiremos a necessidade de voltar para a casa do Pai, para Deus e para dentro da nossa essência divina, como o filho pródigo que resolveu retornar para a casa do Pai porque reconheceu a importância, a verdadeira felicidade que era viver com Ele. Como espíritos imperfeitos, somos um misto de luz e sombra. E essas sombras são os nossos condicionamentos negativos, que oferecem grande resistência quando mexem no seu território. Temos que saber lidar com essas sombras, sem nos automartirizar por isso, porque quem se corrói em remorso nunca se ergue para o futuro. É a partir da ação. Temos que partir para a ação, conhecer as causas em nós e trabalhar nelas para poder transformá-las. E não ficar lamentando o que fez, o que aconteceu. É arregaçar as mangas e seguir adiante. O item 4 do capítulo do livro dos Espíritos, meus amigos, nos diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua formação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Enquanto um se compraz em seu horizonte limitado, o verdadeiro espírita compreende algo a mais, faz esforços para desapegar desse limite e consegue, quando tem uma vontade firme, gente, uma vontade firme. Esse é o trabalho a ser feito. Um trabalho que tem toda uma trajetória até chegarmos ao alvo, crescimento moral. São etapas gradativas, uma dinâmica de aperfeiçoamento até atingirmos a maturidade moral, com o conhecimento do Evangelho, das leis divinas, em nível mais profundo, onde passaremos a agir dentro dos seus princípios, espontaneamente. Nessa trajetória, cairemos e levantaremos várias vezes, não tenho dúvida. Faz parte desse processo de transição. Para ilustrar essas etapas normais num processo de transformação interior, eu escolhi o exemplo do apóstolo Pedro, o antigo pescador de Cafarnaum, ressaltando que os apóstolos, gente, escolhidos por Jesus como seus colaboradores, eram seres humanos imperfeitos, com muitas deficiências, foram sendo lapidados, foram aprendendo e crescendo com a pedagogia do mestre. O cinzel era a pedagogia do mestre. Pedro, no início, era um apóstolo rude, temperamental, se descontrolava facilmente, mas vai assimilando devagar as orientações de Jesus e vai se transformando aos poucos, cai e levanta, condicionado, né? Porque ele era condicionado com a cultura judaica, que era exigente e preconceituosa. Ele chegou ao ponto de reprovar Jesus por receber Maria Madalena entre eles.
A mulher era desconsiderada demais naquela época, né? E após a partida do mestre, ele também não aceitou ela não, na casa do caminho. Achou que não faria bem a imagem deles, pelo seu passado. Foi violento quando tentou defender Jesus. Lembram? Cortando a orelha do soldado romano, Malcolm. Teve medo, negando Jesus 3 vezes. Faltou confiança nele quando, após a crucificação de Jesus, ele perdeu o ânimo. Foi adquirindo cada vez mais confiança, fé, luz, a luzinha foi aumentando, se ampliando, mas tinha seus momentos de fragilidade, como tristeza, por exemplo, nas dificuldades de convivência com outros trabalhadores na casa do caminho, onde era feito atendimento aos necessitados. Aliás, gente, a Casa do Caminho foi fundada em Jerusalém por Pedro e foi a primeira casa assistencial do mundo. Ali, os doentes da alma e do corpo eram acolhidos, suas feridas tratadas, recebiam comida, banho, alento. E o processo de amadurecimento de Pedro continuava, crescendo na caridade, atendia muita gente. O rude pescador, gente, vai se transformando num pai amoroso de todos ali. Mas os atendimentos aumentavam cada vez mais, muitos doentes, muitos aflitos para serem atendidos. E o Pedro vivia sobrecarregado, porque ele era o líder, né? Ele mal tinha tempo nem para comer, para as refeições. E um dia de muito trabalho, ele estava muito cansado, né, gente? E teve uma recaída do antigo Pedro. O antigo Pedro não estava morto ainda não, totalmente não. Era final do dia. As portas da casa já estavam fechadas, os trabalhos já tinham terminado. E aí ele escuta alguém batendo na porta para pedir auxílio. Ele já responde com impaciência, já fechamos. Mas esse alguém insiste, abre a porta e entra. E o Pedro, mais impaciente ainda, fala: já não falei que já encerramos por hoje? Não há mais como atender ninguém não. Então o estranho se aproxima e ele reconhece que é Jesus. Jesus olha para ele triste e diz: Pedro, eu só te pedi que cuidasse das minhas ovelhas. E o Pedro se toca, baixa a cabeça e chora. Quando ele levanta, Jesus tinha desaparecido, não estava mais ali. Então ele entendeu a mensagem e voltou ao trabalho mais vigilante, o vigiar e orar de Jesus. Passa o tempo e Pedro, velhinho, já muito frágil fisicamente, mas no espírito uma fortaleza. Ele é preso pelos soldados romanos e depois caminha, né, para o seu martírio. Durante esse trajeto, os soldados o agridem fisicamente e moralmente, sabe? Agressões, palavras de baixo calão, empurrões. Mas ele nem percebe. Olhem, vejam bem, pois ele já estava sendo preparado, envolvido pelas energias do socorro espiritual a que fez jus. A espiritualidade já estava ali, sabe? Cuidando daquele desenlace. Ele fica lembrando o tempo todo dos momentos passados com Jesus. Ele não sabia, mas era Jesus que estava ali ao seu lado, crucificado de cabeça para baixo. E porque as horas se passassem e Pedro não morria, os soldados da guarda pretoriana ficaram impacientes, começaram a ficar impacientes, e um deles, chamado Sertório Aniceto, o que mais tinha agredido Pedro, pega uma pedra grande e joga na cabeça do apóstolo. Aí ele desencarna. Naquele momento, Pedro, naquele exato momento o impacto da pedra, Pedro só sente um topor, uma certa confusão, e se vê livre do corpo físico naquela hora. E fica muito feliz ao ser recebido por Jesus, que o conduz num caminho cheio de luz. É levado para se refazer a regiões superiores do plano espiritual, que Jesus preparou para ele. Mas passado algum tempo, ao saber que Jesus voltaria ao plano terrestre para dar força aos cristãos reunidos nas catacumbas, nos cemitérios, né, lá de Roma, esses cristãos logo seriam presos e levados para o martírio, aquele circo dos horrores, para serem mortos pelos leões, pelos gladiadores. E o Pedro se propõe a acompanhar Jesus. E se emociona quando ele chega naquele cemitério e vê aquele povo cantando, sabe, com fé, louvando a Deus. Aqueles que estavam prestes a morrer. E ele notou a confiança, a fé em Deus, que eles não perderam. Muito pelo contrário,
estava mais firme ali naquele momento. Então, Jesus chama por ele e ele diz que alguém estava procurando por ele. E o Pedro olha, gente, e vê nada mais, nada menos do que Sertório Aniceto, o guarda pretoriano que atirara a pedra na sua cabeça. Estava ali chorando no túmulo de Pedro, desesperado, cabeça baixa, buscando ajuda por uma criancinha que ele tinha em seus braços, que era seu filho, estava muito doente, com a febre altíssima. Ele estava lá no túmulo de Pedro porque ouvira falar que ali os milagres de curas aconteciam. E ele rogava a Pedro, a quem ele tinha assassinado, que curasse o seu filho. Pedro impõe as mãos sobre a criança, não titubeou. Impõe as mãos sobre a criança e aplica o passe que é a cura. A febre se vai e o soldado chora de emoção e alegria. Mesmo ele, tendo assassinado o apóstolo, reconhece ali que o verdadeiro sentimento cristão é sempre retribuir o mal com o bem. Então, esse soldado começa a vislumbrar, começa para ele essa estrada que conduz para Deus. E para Pedro, Pedro continuava na expansão da sua luz, na sua trajetória de iluminação. Tudo, meus amigos, que atraímos começa no coração, nos sentimentos. É a partir daqui de dentro que nós vamos criando uma sequência que determinará o nosso futuro. Vamos criando, tomando decisões, colocando em prática e fazendo a semeadura, determinando o que vai nos acontecer. Nós temos um banco, um reservatório de personalidades no nosso inconsciente, fruto das experiências reencarnatórias que tivemos ao longo de toda a nossa vida imortal. Essas energias, essas personagens estão lá, com sentimentos ainda não trabalhados, pulsando, nos dirigindo. Mas quando avançamos no caminho da evolução, temos a oportunidade de trabalhar em cima delas, transformando-as positivamente. Trabalhar em cima desse passado que reage sobre nós, muitas vezes em rompantes de teor inferior. É a luta do velho homem reagindo contra o novo homem, que está em processo de construção. Mas não é nada que não possamos vencer com esforço, perseverança e o auxílio divino. O espírito não está livre dessas recaídas, até que conquiste esse autodomínio pleno sobre as emoções. Outro exemplo que eu selecionei foi o do grande desbravador do cristianismo pelo mundo, né? O apóstolo Paulo, que teve, como todos nós, seus momentos de recaída. E um deles foi com Pedro. Pedro estava em Antioquia e, por se afastar dos gentios cristãos, em atenção ao apóstolo Tiago, que era defensor ferrenho da cultura judaica, levou uma repreensão forte, uma bronca forte de Paulo. Os gentios cristãos, quem eram? Eles eram chamados assim porque eles não observavam os procedimentos tidos como lei da cultura dos judeus, na comida, na circuncisão, nos rituais dessa cultura. Mas, independente disso, se converteram ao Cristo, era o que importava. E muitos judeus cristãos tinham preconceitos com relação a eles. Não se sentavam perto, não comiam do lado. Mas Paulo, em vez de conversar, em particular com Pedro, fez isso numa reunião pública, gente, expondo o velho apóstolo ali, criando um clima de discórdia entre os presentes, que logo se separaram em dois grupos, divididos no apoio entre os dois. Mas os benfeitores espirituais vieram em auxílio de Pedro, que foi envolvido em energias de paz, inspirado naquele momento, através de uma visão do alto, a contornar aquela situação. E ele, com autoridade e humildade, fazendo calar todos, pede: meus filhos, vamos retornar à calma. Paulo de Tarso está certo, eu estava errado. Voltemos aos trabalhos. E, após isso, ele pediu a Paulo, com delicadeza: Paulo, por favor, faça a leitura do Evangelho. E pegou Paulo de surpresa. Eu estava esperando aquela reação. Paulo, que tinha naquele rompante deixado aflorar aquela característica do velho doutor da lei. Gente, desculpe. E não esperava aquela reação, né? E começou a leitura, a ler o Evangelho desconcertado.
Foi pego de surpresa, vivenciando naquela hora mais uma lição para o seu aprendizado. A capacidade de amor de Pedro, a sua humildade em esquecer as questões pessoais, o fez receptivo à ajuda do alto. Naquela hora tão necessária, ele reconheceu o seu erro, colocando a causa do Cristo acima dele mesmo. Ambos, Pedro e Paulo, recaíram e ambos foram ajudados. E a paz voltou a reinar ali naquela reunião. Esses relatos, meus amigos, para quem estiver interessado, foi feito nos livros psicografados por Chico Xavier, Estante da Vida e Antologia Mediúnica do Natal. Então, já finalizando, meus amigos, vimos que o processo de renovação interior é construído dia a dia. Enfatizo mais uma vez, meus amigos, encontramos os obstáculos no mundo exterior. Eu estou enfatizando que mais uma vez nós encontramos os obstáculos no mundo exterior para vencer as nossas limitações interiores, como pedagogia divina. E vejam bem, quando vencemos uma limitação, aqueles obstáculos ligados àquela imperfeição desaparecem, porque já cumpriram a sua missão. Não tem mais razão de ser, não tem mais como permanecerem. E passamos a um novo trabalho. Assim vamos fazendo nossas conquistas uma a uma. E isso tudo, repito, num trabalho coordenado, estratégico, em que a providência divina realiza em prol da nossa evolução, essa bênção. Com os nossos esforços, meus amigos, e o apoio de Deus, podemos vencer qualquer limitação. Não desanimemos e sigamos adiante. Deus nos criou para a vitória, para a perfeição. É lei. Que cumpra-se a sua vontade. Paz e bem a todos, meus amigos. Muito obrigada pela atenção.